é um bom reforço? Vamos conversar um pouco sobre Vitinho, novo reforço do Corinthians, cara. E assim, já vejo uma divisão bem interessante, podemos colocar assim, né? Está bem dividido a opinião da torcida corintiana. Bom reforço, não é? Cara, vamos lá. Vamos desenrolar, tá? Seja bem-vindo ao canal, não conhece o trabalho, se inscreva, deixa o like, fortalece para o vídeo chegar a cada vez mais pessoas. Hype também o vídeo, botão hypar aí, que ajuda bastante, tá? Mais uma semaninha aí, eu estou livre de flags. Então, vamos para dentro, vamos fazer acontecer, vamos fazer o canal voltar aos trilhos de fato, né? Agora o Coringão, só alegria, só felicidade, só que... igual eu falei, a notícia do Corinthians, a pior é sempre a próxima, né? Perdemos Carrídio pro restante da temporada. Depois até farei um vídeo sobre a situação, quem pode ser aproveitado, quem não pode. Memphis também tá machucado, menos grave, mas vai desfalcar aí por um tempo também. E para suprir a ausência do ataque, principalmente, né? Porque a gente tem Yuri Alberto e tem o Memphis, que são os dois titulares, tal, e o banco de reserva do Corinthians realmente um banco fraco, né? Romero, Thales Magno, o Dieguinho, o Kaique são da base, tal, o Hector, pô, acho que não dá nem pra contar direito, né? Pô, a gente não tem opção. Os dois titulares estão aqui e os reservas estão aqui, ó. É uma diferença muito gritante de nível. Igual eu sempre falo nos vídeos, eu nem quero um reserva aqui. Tendo um reserva no meio termo já tá bom, mas reserva aqui, ó, não dá, cara. O Thales Magno e o Romero, assim, são ridículos, cara. São jogadores fraquíssimos para nível do Corinthians. Então, pensando nessa análise, o Corinthians estudou algumas opções no mercado. O Biel, que acabou indo pro Galo, né? O Corinthians tinha que pagar. O Corinthians, todo mundo sabe a situação que nós estamos. O Corinthians sondou o Vitor Sá, que é um nome interessante. Não é nenhum craque, não é um cara para resolver, mas é um cara para compor elenco. É um jogador ok. Diria um jogador ok. Inclusive pode até pintar ainda no Corinthians. É que o lance é que o Corinthians teria que pagar para ter o Vitor Sá. Então fica naquela, né? Novamente, nós não temos dinheiro, tá? E aí surge a famosa oportunidade de mercado, que é aquela que pode ser muito boa, mas também pode ser uma armadilha, que é o jogador livre, né? Que o Corinthians pagaria apenas as luvas e o salário, né? E aquela coisa, se vê um cara pra agregar, compor elenco e tal, pô, bacana, como o Carrídio, como o Memphis, querendo ou não, o Memphis é caríssimo, mas é um jogador que tava livre de contrato, né? Sem contrato. Só que às vezes a gente cai no conto do vigário, né? Como, por exemplo, Jonathan Cafu, tal, esses caras assim que vieram e acabaram não agregando nada. Então o Vitinho vem justamente com essa incógnita na cabeça. Tá, mas quem que é o Vitinho? Pra quem não tá lembrado, o Vitinho é aquele revelado pelo Botafogo que passou aí bom tempo no Flamengo, né? Vitor Vinícius Coelho dos Santos, 31 anos, em outubro fará 32 anos, ou seja... não é nenhum menino. Já não é nenhum menino, apesar de fisicamente ser um jogador ali que não aparenta ter os 31, 32. A galera até assustou. Eu mesmo fechei com o Vitinho, tinha uns 27, 28. Realmente, ali pela característica de jogo dele, assim, ele parece mais jovem. Mas tem lá seus 31 anos, né? Já não é nenhum brotinho, né, rapaziada? Apesar que o Emerson Sheik também veio ali com seus 32, 33, o resto é história, né? 1,80 m, destro, ponta, né? Pode fazer o falso 9, pode fazer meia, mas a posição preferida do Vitinho é justamente a ponta esquerda, característica daquela de puxar para o meio e chutar com a direita, né? O jogador, como eu disse, revelado no Botafogo, foi vendido para o CSKA Moscou. Na época ele estourou no Botafogo, o CSKA injetou mó grana, 10 milhões de euros na época, em 2013, há 12 anos atrás. Então era uma grande promessa, acabou não vingando no CSKA, foi emprestado ao Inter, onde teve um bom empréstimo, né? E fez o Flamengo comprá-lo por 12 milhões de euros em 2018. Flamengo acreditando, pô, jogador jovem, tal, não se adaptou na Europa, Rússia, meio difícil, tal, vamos injetar uma grana. E aí no Flamengo, cara, ele ficou 4 anos, fez 200 partidas e só 29 gols para um atacante. Enfim. Aí depois ele saiu de graça do Flamengo, o Flamengo não renovou o contrato dele, né? Foi jogar na Arábia, aí jogou no Al Ettifaq, depois foi emprestado pro Al Shabab, depois voltou pro Al Ettifaq. Então,
cara, desde o 22 ele tá ali no futebol da Arábia, tá um jogando pro outro, né? Empresta pra um, empresta pra outro, não quero, topo você de volta, não tô foda. Cara, é o seguinte, o Vitinho, como eu disse, ele estourou no começo do Botafogo, foi muito bem, tinha uma projeção, tinha um potencial muito alto. O potencial do Vitinho era alto. Só que ele não conseguiu atender a expectativa de quem acompanha futebol, acompanhou o rapaz no começo, esperava, né? De repente a gente esperava mais, né? Eu falo a gente porque eu acompanhava o futebol, acompanho os outros times e tal. Ele nunca vingou, ele nunca chegou perto de ser o jogador que parecia se tornar. No Flamengo, ele oscilou muito, né? Ele oscilou muito. Ele teve alguns lampejos de bom jogador, mas assim, a maior parte do tempo ele mais desagradou do que agradou a torcida do Flamengo. Esse é um fato. A torcida do Flamengo, inclusive convido o pessoal do Rio aí que acompanhou de perto, flamenguista, botafoguense, todo mundo aí, quem quiser comentar a respeito do atleta, quem acompanhou de perto, por favor, comente pra gente ter essa visão de quem acompanhou mais próximo, tá? Pra gente ter essa troca de informação. Mas assim, galera, o que eu lembro do Vitinho foi um cara assim que a torcida não sente falta dele. A torcida realmente pegou um ranço do Vitinho. Até porque o investimento foi muito alto. Como eu mencionei, 12 milhões de euros. Então foi um investimento alto para um retorno quase nulo, né? Assim, como eu disse, lampejos, pouquíssimos lampejos de bom jogador. A torcida pegou no pé dele, tá? Não tô falando que ele é assim, um total pé de rato, como eu disse, um Jonathan Cafu da vida e tal. Mas assim, não é um cara que vai encher os olhos da torcida do Flamengo. Inclusive ele sai de graça e como eu disse, há 3 anos ele tá na Arábia ali. Um jogando pro outro joga pro um e... Tá. Agora a gente tem que analisar a situação do Corinthians. O Corinthians não tem dinheiro pra comprar. Tem o Vitor Sá que tava no radar, que não é caro. Não é um jogador espetacular, não é caro e não é um jogador jovem. Então... E o Corinthians não conseguiu comprá-lo. Tá? Então a gente analisa, o Corinthians tem que ter essas oportunidades de mercado. Então, ponto número 1, o cara vira de graça. O Corinthians não pagaria para tirá-lo de algum clube, apenas as luvas e os salários. Então é um ponto que a gente tem que levar em consideração, tá? Ponto número 2, é uma posição extremamente carente no elenco do Corinthians. O Corinthians não tem reserva próximo aos titulares. Inclusive o Corinthians eu acredito que o Corinthians até jogue nessa formação porque não tem pontas. O Corinthians não tem jogadores rápidos. O Thales, que é talvez um pouquinho mais móvel ali, é um jogador mais de drible, mas vive uma péssima fase. O Thales trágico, vive uma péssima fase. Você entendeu? Tem o menino Dieguinho, que pode ser ali uma opção, e o Dieguinho, se eu não me engano, ele é canhoto, né? Ele jogou só uma vez, ainda não tive ainda uma posição formada ali, uma opinião formada, mas se eu não me engano ele é canhoto, bom de bola, gostei do Dieguinho, no pouco que eu vi, mas é muito pouco, é muito pouco de tempo, de jogo jogado, né? A gente precisa de mais tempo pra gente ter uma opinião melhor sobre o atleta, mas parece ser interessante. O Kaique, poucas oportunidades, deixa o Kaique morto no treino, porque não faz sentido. Então falta peças, cara. O Romero acho que seria mais um falso 9, né? No lugar do Hector, que de repente nem era pra estar ali. Cara... Então o Vitinho, ele tem uma característica que o Corinthians não tem, que é esse jogador de velocidade, né? Um jogador de velocidade, um jogador de X1, um jogador de drible curto. Então assim, de graça, e é uma posição muito carente no time, a gente também tem que levar em consideração isso daqui, tá? Por mais que ele não é um jogador que enche os olhos, são pontos ali que favorece a contratação do atleta. 2 anos de contrato, não é nada oficial, mas está todo mundo divulgando 2 anos de contrato, tá? Até agosto de 27. Salário mais ou menos 800 barão. Não é pouco, mas o cara veio da Arábia, tal, jogou no Flamengo, realmente não ia fechar por menos que isso. É grana, tá? Enfim, o Corinthians já paga 1 milha pro Romero. Então assim, cara, não é um jogador que me enche os olhos. Não é um jogador que eu contrataria. Eu tô colocando tudo na balança, tá? O que ele jogou no Flamengo, o que a torcida acha dele, o que eu acho dele, os pontos ali, como eu disse. Uma posição carente, um cara que viria de graça, tal. Mas às vezes o barato sai caro, né? Vocês já ouviram essa? Não é um jogador que me enche os olhos, não me anima a vinda do Vitinho, não me anima. Não estou esperando
absolutamente nada do Vitinho. E às vezes é por isso que a gente de repente pode ser surpreendido. Vocês lembram do Hugo Souza? Quando ele veio, 90% dos corintianos torceram o nariz, para não falar 100%. Eu sou um deles. Não gostei da vinda do Hugo Souza, porque oscilou muito no próprio Flamengo. Oscilou muito. Tava lá no Chaves de Portugal, ninguém quis, ou aparentemente ninguém foi atrás. Veio muita desconfiança, principalmente para suprir a ausência do Cássio, do Carlos Miguel. Todo mundo torceu o nariz. Onde o Hugo Souza está hoje? O próprio Mateuzinho. O Mateuzinho sempre foi um jogador que eu gostei do Mateuzinho. Eu gostava do futebol do Mateuzinho. Gosto do futebol do Mateuzinho. O meu questionamento em relação ao Mateuzinho é o que o Corinthians pagou por ele. Que é um valor muito alto. Mas tá representando. Não é o Cafu da vida, mas tá representando, tá? Então, de repente, numa dessa, a gente também é surpreendido pelo Vitinho. Que é um jogador que eu vejo que tem uma divisão de opinião, é uma posição carente e é um cara que pode vir ajudar, tá? Fico desconfiado e ficarei muito feliz caso o Vitinho me surpreenda positivamente, tá? Então, irei apoiar, já desejo ao atleta boa sorte, né? Vestiu o manto, a gente vai apoiar, a gente vai, vamos dar tempo pro rapaz, né? Não é 1, 2 jogos, vamos ter paciência, né? Tem jogadores muito piores que a gente tem muita paciência, então vamos apoiar, tá? Boa sorte ao Vitinho. Não é um cara que eu contrataria, mas é um cara que eu não espero absolutamente nada. Mas nisso a gente pode ali se surpreender e é uma posição onde ele vai ser muito útil, principalmente agora que o Memphis machucou, né? A gente vai precisar de peças, né? Então assim, vamos ver, cara. Vamos ver, não... É isso aí, cara. Vamos lá, vamos apoiar, né? Vamos apoiar e aí se o cara for bem, vamos elogiar, vamos dar força. Se o cara for mal aí, mal, aí nosso serviço é descer a mamona, né? Então boa sorte ao Vitinho, seja feliz aí. Tamo junto, forte abraço, é nóis.